Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Já estamos ao vivo, testando aqui o som tá sendo enviado legal, a imagem parece que tá boa, só não tá mais bonito que esse que vos fala aqui, não é nenhuma belezura, mas se esforce estar aqui toda semana trazendo conteúdo para você, conteúdo jurídico de qualidade, pessoal. Então espero que você compareça sempre às minhas lives. As nossas lives acontecem toda segunda-feira às 8h30 da noite e às quintas-feiras às 7h30 da noite. E o que você acha? Você quer sugerir um novo horário? Quer que a gente mude de horário? Essa live da quinta-feira ela ainda não está definitiva nesse horário, não. Então a gente pode conversar aqui qual é o melhor horário para você assistir a nossa live, tá certo? Então vamos aqui conversando um pouquinho, pessoal. Olha só, antes tem que me apresentar aqui para você. Meu nome é Ricardo Reis, eu sou advogado em Brasília. A minha OAB é 18322DF. Eu trabalho com a defesa de devedores e estou fazendo as nossas lives aqui toda segunda-feira, trazendo informação para você que está devendo, para você que ainda não está devendo e não quer dever, para você que nunca quer dever e quer fazer bons negócios. Esqueci de ligar essa luz aqui de cima e agora vai sem essa luz mesmo, ficando com um pouco de sombra aqui, mas fazer o quê? É a vida, né, amigo? Então vamos seguindo aqui a nossa live. Estava aqui pensando, pessoal, vou confessar um negócio para vocês. Eu vi aqui uma matéria no jornal agora há pouco, sabe? E vi aqui com o pessoal aqui de Goiânia, a meninada está se formando em inteligência artificial e já teve um rapaz lá acabando de se formar que já ganhou R$ 200 mil. Duzentão, o moleque pôs do bolso, sabe? Olha que coisa legal, as possibilidades que vão se abrindo, né? E você vê garotada nova e pensando diferente, sem pensar naqueles mesmos cursos de sempre, fazer psicologia, administração, direito, né? Que pena que a gente tem um presidente que falou, sabe o quê? Para que inteligência artificial num país onde tem tanta gente inteligente? Meu Deus do céu. Apesar disso tudo, nós estamos aqui velando pela inteligência, né? E, pessoal, por enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou responder uma pergunta aqui que é muito comum aqui no canal, sabe? O que acontece? As pessoas me perguntam muito aqui: doutor, como eu faço para negociar uma dívida, tá? Então, vou dizer para você 5 passos que você tem que seguir para negociar uma dívida, fazer um bom negócio. Para você ter ideia, isso é um curso que eu vendo. É claro que no curso é mais aprofundado, mas isso aqui é um curso e você vai agora ter a saber pelo menos o básico de como você vai fazer uma boa negociação de uma dívida, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo que você deve estar atento quando você for negociar uma dívida? É saber se você está negociando com a pessoa certa. De modo geral, aparecem 3 tipos de pessoas para negociar com você uma dívida. A primeira delas é aquela que diz que comprou a sua dívida. A segunda delas é aquelas que dizem que são procuradores da dívida. E o terceiro são quais? São os bandidos que vêm te passar a perna, tá? Então vamos lá. Se a pessoa vem aqui dizendo que comprou a sua dívida, isso pode existir? Sim, amigo. A compra da dívida é uma coisa que existe, é legal, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, tem muita gente que diz que comprou a dívida e não comprou a dívida, tá? Então, se qualquer pessoa vem se apresentando para você dizendo que comprou a sua dívida, exija por escrito que ela demonstre de forma clara que ela realmente comprou aquela dívida, tá certo? Quem paga mal paga 2 vezes. Então vamos lá, você deve exigir da pessoa que ela demonstre de forma clara que ela comprou a dívida, tá certo? Então pode vir também aquela pessoa dizendo que é o procurador. Não, eu não comprei a dívida, eu sou o procurador. Isso acontece? Acontece muito. O advogado cobra as pessoas pelo cliente, tá certo? Então ele age com uma procuração e a pessoa tem todo o direito de pedir a procuração, tá certo? Eu posso ver sua procuração aí, doutor? Te manda a procuração sem problema nenhum. E o terceiro qual é? É aquele estelionatário, é o falsário, tá certo? Que vem dizendo aí que comprou a sua dívida, ou então que é o procurador do credor para cobrar a dívida, mas se nega a se apresentar, se nega a se identificar. Então, com esse, você não deve nem ao menos negociar.
Então, nós falamos agora do primeiro ponto para você entender, né? Para você saber se está negociando com a pessoa certa, quem paga mal paga duas vezes. O segundo ponto que você deve estar atento é o quê? É saber se essa dívida já prescreveu. Você não deve negociar a dívida prescrita. Tem muita gente que está agora nesse Negocia Brasil aí, indo lá, eu tenho uma dívida que eu vou negociar essa dívida, e o cara não tem dinheiro para pagar a primeira parcela, e às vezes a dívida já está prescrita, tá? Então você deve estar muito atento a isso. E quando é uma dívida, quando que é que uma dívida prescreve, uma dívida caduca? As dívidas mais comuns, como luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, essas dívidas de consumo, de forma geral, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo, doutor? Tá aqui, ó. Tá aqui os 5 anos direitinho. A partir do dia seguinte do vencimento, a dívida começa a prescrever. Ela vai caminhando aqui. Quando ela chegou aqui, ela prescreveu. Quando ela prescreveu, amigo, o credor não pode mais negativar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, não pode mais cobrar essa dívida de você, não pode mais protestar, não pode mais entrar com uma ação judicial, tá certo? Então virou uma dívida de honra, uma dívida natural que você paga se você quiser. Mas se você fizer acordo de uma dívida prescrita, você vai ter que pagar. Então você tem que estar muito atento a isso, tá certo? Então nós já falamos sobre 2 pontos. O primeiro, qual é? Negociar com a pessoa errada, é um erro fatal. Segundo, o que é pagar uma dívida prescrita. Dívida prescrita a gente não paga. Você paga se você quiser, amigo, mas eu não recomendo que você pague. Então, se você pelo menos for pagar, não faça acordo. Pague direto, vai lá e paga à vista, né? Porque você pode fazer acordo e não conseguir pagar. Se você vai pagar uma dívida prescrita, se você fizer acordo de uma dívida prescrita e você não pagar, você se enrolou por pelo menos mais 5 anos, porque você renunciou à prescrição, tá certo? Então você deve estar atento a isso. Então já foram 2 pontos. O terceiro ponto qual é? É você atualizar o valor da dívida, tá certo? Na internet tem um monte de site que atualiza o valor. Você coloca aí uns juros de 1% e coloca atualização monetária, coloca o INPC ou qualquer um outro, índice da poupança, qualquer um outro. Eu não estou dizendo que você vai fazer um cálculo correto, que você vai dar uma de contador e fazer tudo certinho. Pelo menos você vai ter uma ideia, amigo, de quanto que realmente vale a sua dívida, tá? Porque acontece que tem gente que fica na mão do credor, ele liga para você, olha, Ricardo, você me pegou R$ 1.000 aqui emprestado, agora você me deve 10, então você tem que pagar os 10. Você, pô, peraí, irmão, vamos ver aqui direitinho. Não, essa dívida sua aqui não é 10 mil, não, é 2 mil, é 3 mil, tá certo? Então faz uma diferença gritante, tá certo? Então esse foi o terceiro ponto, atualizar a dívida. E depois você tem que ver se já prescreveu e segundo também tem que ver se está negociando com a pessoa certa, tá? Então, estando tudo ok, esses 3 pontos, você pode partir para a negociação de forma séria, fazendo o quê? Uma proposta, amigo. Quem faz proposta é você, tá certo? O cara pode fazer a dele, ele pode fazer uma contraproposta e você paga se tiver de acordo com as suas possibilidades. Não estando, amigo, não faça acordo, tá? Mas você pode fazer sua proposta também. Eu sempre digo, pague suas dívidas à vista, tá certo? Junte uma grana e pague à vista. Por quê? Porque você não corre o risco de fazer um acordo e depois se enrolar, tá certo? Então, se você for fazer em parcelas também, é uma possibilidade, mas tenha plena certeza que você vai pagar essa dívida. Nunca faça acordo de uma dívida que você não tem plena certeza que você vai pagar. Então, você já fez acordo, então vamos lá repassando de novo. Você fez lá, negociou uma dívida. Você quer negociar uma dívida, você tem que saber se está negociando com a pessoa certa. Saber se essa dívida já prescreveu, atualizar o valor da dívida, fazer uma proposta. E agora você vai passar para o pagamento propriamente dito. Vai pagar a dívida. Eu sempre falo, pague suas dívidas à vista. Junta a grana e faça uma proposta. Uma proposta à vista, amigo, sempre é uma proposta à vista. É grana na mão, né? Então você vai lá e faz a sua proposta. Pode ser a prazo, pode ser à vista. Mas você tem que deixar claro, amigo, no seu acordo, quando é que o seu nome sai do SPC, do Serasa, do Boa Vista, do Protesto, da lista negra e do Banco Central. Isso é fundamental, que você pagar a dívida para continuar com o nome sujo não adianta, né? E se você não negociar isso nesse momento,
Quando que o seu nome vai sair? Quando você pagar a última parcela. Agora, você se adiantando aí, se já negociando, você pode negociar o quê? Que seu nome vai limpar quando você pagar a primeira parcela. Você imagina, você fez um acordo para fazer seu pagamento lá em 24 meses, 2 anos. Só depois de 2 anos seu nome vai limpar? Porra, dá pesada, né? Então faça a proposta logo de cara, tá certo? E quando você pagar, amigo, pegue o recibo. Esse é um erro crasso. Crasso. Tem muita gente que erra nisso e não pega recibo. Depois de um tempo ele está pagando novamente, tá certo? Isso daqui é um conteúdo de qualidade para você ter ideia. Isso é um curso. É claro que o curso é bem mais amplo do que isso aqui, mas isso aqui é a estrutura de um curso nessa para a pessoa aprender a fazer negociação de dívida, tá certo? Então tá aí para você gratuitamente para ajudar você a sair das dívidas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Ai, ai, chat já tá bombando, né, pessoal? Já chegou um monte de gente aí. Legal, galera. E quem tá no nosso grupo VIP aí? Quem já entrou no nosso grupo VIP? Vamos aqui respondendo aqui as perguntas do pessoal. De onde vocês falam, pessoal? Fala aí da cidade que vocês falam. Tem gente do Brasil inteiro, que legal, que legal. Vamos aqui respondendo aqui o pessoal. Tem aqui o pessoal que já chegou. Amigo, você fez uma pergunta aqui, ela ficou em cima da tarja, tá? Eu não me lembro exatamente da sua pergunta aqui, mas você perguntava o perdão de dívida. Eu não disse que as dívidas seriam perdoadas, eu disse que as execuções fiscais seriam arquivadas, tá bom? É coisa bem diferente. Vamos lá. A Fabiana Soares, boa noite, doutor Ricardo. Mais uma vez tenho o prazer de aprender cada vez mais com seus ensinamentos. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Muito obrigado, querido, obrigado de coração. Quem sou eu para ensinar alguma coisa, né? Estou aqui dividindo aqui o pouco conhecimento que eu tenho com meus irmãozinhos, que às vezes sabem um pouco menos do que eu, né? Cada um tem a sua expertise, às vezes não sabe direito, mas sabe outras coisas, né? Infelizmente, nem todo mundo sabe direito. Direito é fundamental a gente conhecer um pouquinho do direito, não é verdade? Para não cair em tanta pegadinha que tem por aí. Boa noite, doutor Ricardo. É o Haroldo Machado Filho. Até quantos anos os bancos têm acesso à lista negra? Fiz a consulta dos 5 anos e a dívida está constando no prejuízo em 2021. Será que o banco ainda tem acesso a esses dados de 2021? Isso é uma pergunta muito interessante, tá? Então, quanto tempo o banco consegue ver a lista negra lá para trás, tá? O que acontece? Eles conseguem ver, amigo, 2 anos para trás. Então, depois de um tempo, a sua dívida vai ficando para trás e isso aí ela vai perdendo a relevância, tá certo? Na teoria é assim, mas na prática qual é? Você acha sinceramente que o banco foi lá, olhou a lista e foi embora, ele não salvou essa informação? Ele não guardou essa informação? É claro que eles vão guardar essa informação. Então você tem que entender o quê? Que dado, informação é poder, tá? Então a partir do momento que ele foi lá e acessou lá a sua lista negra, viu lá a sua pendência, ele vai arquivar essa informação, tá certo? Mas depois de um tempo ela vai perdendo a relevância, depois de um tempo que seu nome vai ficando limpo lá, você mantém ele limpo, você tem que ir trabalhando de forma correta para aumentar o seu crédito na praça, tá certo? A gente ensina várias técnicas para isso, tá? Então você vai melhorando a sua situação, existe uma forte probabilidade do banco te dar algum crédito mais para frente, tá? Mas pela lei, pelas normas aqui do Banco Central, ele olha 2 anos para trás, tá bom? É preciso você ficar atento a isso. E se você não sabe acessar aqui a lista negra do Banco Central, acesse agora listanegradobancocentral.com.br e ganhe um curso gratuito. É, amigo, só você ir lá, te dou um curso gratuito para você aprender a acessar. Tem gente que tem dificuldade de acessar e aí você ganha o curso gratuito, tá bom? Então vai lá, um abraço e vamos lá. Vera Moraes, Vera sempre presente aqui, trazendo boas perguntas. A Vera é fera. Vera tá aí fazendo aí, lutando contra os problemas dela. E a Vera é danada. Ela vem aqui, pergunta uma coisa aqui para mim, doutor, e é isso e aquilo. Eu garanto que amanhã ela tá lá cobrando o direito dela. Eu acho isso fantástico, sabe?
Isso aí faz valer a pena aí o nosso sacrifício de estar aqui sempre trazendo informação, porque a gente vê que o direito é uma luta, tá? Quando você abre mão do seu direito, amigo, você está abrindo mão de uma luta de muito tempo que aconteceu para trás para você conquistar esse direito, tá certo? O direito não é dado, ele é conquistado. E quando você para de cobrar ele, você vai perdendo toda essa luta que ficou para trás, né? Então vamos lá. Boa noite, nobre professora Vera, sempre um amor de pessoa. Dados vazados com prejuízo em salário e empréstimos indevidos. A situação é levada ao RH e o mesmo faz vista grossa para o caso. Qual atitude tomar? Então vamos lá, veja só, hoje em dia vazamento de dados é uma constante, né? Então tem a Lei Geral de Proteção de Dados que diz que a empresa deve proteger os seus dados. Dados hoje em dia valem dinheiro, dados hoje em dia podem ser dados sigilosos, então a empresa não pode perder os seus dados por aí. Se ela perde, tem alguma penalidade, tem que ter alguma penalidade, né? Mas o que acontece? No Brasil sempre as coisas vão perdendo poder, né? É impressionante isso daí, veja só. Entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, dizendo que tem multa quando ele deixa vazar o dado. Aí agora o entendimento dos nossos tribunais qual é? Tem direito à multa sim, mas você tem que provar o prejuízo. Então a Vera, no caso aqui, disse que já tem um prejuízo demonstrado aqui. Fizeram aí prejuízo no salário dela, empréstimos indevidos. Então o que é que ela deve fazer? Deve entrar na justiça, Vera, não tem outro jeito. Você foi lá, reclamou, deram de ombros, né? Então não resta outra forma senão entrar na justiça. E à sua disposição sempre está o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, que você pode entrar com o processo sem advogado e sem gastar nada, tá certo? É muito simples você entrar com o processo lá, inclusive nós temos vários cursos aqui gratuitos aqui no canal, ensinando todo o passo a passo para você entrar com o processo lá, tá? Então vale muito a pena dar uma olhada, Vera, mas você veja também se sua empresa pode ser levada ao juizado especial civil, tá? Tem algumas restrições. Então vamos lá. Clau Oliver, boa noite, doutor Ricardo. Paguei uma dívida no Mercado Pago com o valor abaixo do real que eu deveria. Paguei direto para eles e vi que eles colocaram o meu nome na lista de prejuízo do Banco Central. Amigo, quando você paga um valor menor que você devia, você, na verdade, você não pagou, você pagou uma parte, né? Você não quitou o seu compromisso. Se você não quitou o seu compromisso, eles podem sim continuar cobrando, inclusive colocar o seu nome na lista negra do Banco Central. Infelizmente, é assim, tá bom? Então vamos lá, Jane Cardoso Muniz. Boa noite, doutor Ricardo. Sou nova no seu canal e já me inscrevi e ativei as notificações. Tenho aprendido muito com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jane, a sua manifestação aqui. Eu fico muito feliz. Isso é fundamental para a gente crescer, para a gente se desenvolver, ter informação. A informação liberta, né? Cláudio Oliver, doutor, seu curso da lista negra orienta como resolver. Eu preciso tomar outras medidas. Resolver o quê, meu querido? Nosso curso, nós temos vários cursos. Tem 2 cursos que são os que são mais demandados, tá? Primeiro, qual? É o CPF nota 10, que você faz uma análise do seu CPF completa, tá? A gente sempre indica começar por ele. Por quê? Primeiro, ele é o curso mais abrangente. Você vai fazer uma análise completa do seu CPF e aí você vai identificar as pendências que existem no seu CPF. E depois você vai fazer o quê? Você vai ver onde é a pendência. Então, por exemplo, se sua pendência é na lista negra do Banco Central, a gente tem um curso avançado que vai te ensinar a resolver o seu problema. Mas ele não é a panaceia universal, amigo. Não pense que qualquer curso nesse mundo irá resolver esse problema de qualquer forma. A gente ensina o quê? A você a reclamar e a você também tirar a negativação indevida do seu nome, tá certo? Agora, amigo, se realmente você deve lá e não passou a prescrição, o banco não fez nada de errado, não tem como tirar, tá? A gente não é mentiroso, a gente não é Pinóquio aqui para ficar mentindo. O curso é muito baratinho e eu não tenho as caras de me sujar por pouca coisa. Não é que eu seja um santo, mas pouca coisa também não dá, né? Então vamos aqui vamos seguindo. João Leite, boa noite. Anderson Rabelo, boa noite. João Leite Fernandes, como pedir para retirar as dívidas caducas do sistema Serasa?
Só você reclamar com eles, amigo. Você reclama com eles que eles dizem que eles tiram. Eles deixam lá no sistema Serasa para quê? Para você receber proposta, tá? Então eles dizem que tiram lá, você manda uma reclamação. Inclusive, eu estava assistindo um vídeo essa semana do Serasa, ele dizia que só você mandar um e-mail para eles que eles tiram aquelas dívidas prescritas, tá certo? Que ela só está lá para você receber proposta, então você pode tirar ela. E você pode, inclusive, reclamar no consumidor.gov.br para tirar aquele tipo de dívida, tá bom? E eles respondem e dizem eles que tiram essa dívida. Então, vamos lá. Boa noite, doutor Ricardo. Devo no banco, tenho um carro que não vale nem um terço da dívida. O juiz pode autorizar o confisco do mesmo? Obrigado. Vamos lá, Margarida, você deve para o banco e o banco, você tem um carrinho lá, o juiz pode autorizar o confisco, na verdade não é o confisco, é a penhora, né? Seu carro pode ser penhorado? Em tese, ele pode sim ser penhorado, tá certo? Ele pode ser penhorado, só que o bem, quando tem um valor muito pequeno em relação à dívida, de modo geral, o juiz não autoriza. Por quê? Porque esse valor vai ser consumido só pelas custas do processo. No final, o credor não vai ganhar nada, tá? Então, você também daí a situação de fazer a sua defesa. Se você tiver seu carro penhorado, faça a sua defesa, tá certo? Não é porque o carro está aí que ele pode ser penhorado sempre. Se você precisa do carro para trabalhar, se você é uma pessoa doente, às vezes precisa do carro para se locomover, então você tem bons argumentos para impedir que esse carro seja penhorado, tá bom? Então vamos lá. Anderson Rabelo, passei por uma situação no supermercado. Fui trocar 2 caixas de leite e chegando lá, agredido. Registrei um BO na militar e agora chegou informação de ameaça. O que deve fazer? Faça um novo boletim de ocorrência, amigo. Olha só, se você já foi agredido, você só foi vítima de um crime, tá certo? E agora a ameaça também é um crime. Esses dois, o crime de agressão aí que você sofreu, é um crime de ação penal pública incondicionada, tá certo? Ele vai caminhar sozinho, você vai ser chamado possivelmente da delegacia e depois do juizado especial civil. Mas que absurdo isso daí, né? A pessoa vai lá trocar um leite e depois é agredido, né? Então, isso daí você fez certo, registre sempre boletim de ocorrência para resguardar o seu direito no futuro, tá bom? Jane Cardoso Muniz, doutor Ricardo, estou recebendo SMS com ameaças de protesto e penhoras de bens e contas. Não consta nada no Serasa, regularize nem no SCR. Será que é golpe? SMS de cobrança de protesto é válido? Amiga, a pessoa pode cobrar, amiga Jane, a pessoa pode cobrar dívida como ela quiser, tá certo? Agora, esse papinho aí de manda aí um SMS cobrando, geralmente é aquilo que eu te falei no começo aqui da nossa live, é o caô, né? O caô, vê se cola. Então, você tem que fazer esses 5 passos que eu falei para você, tá certo? Que eu expliquei no começo da live como negociar uma dívida. E o primeiro deles é qual é? É você saber com quem você está negociando. Mandou SMS dizendo que está cobrando uma dívida? Se você quiser, você liga para lá e fala quem é você, meu irmão. Manda aqui a planilha de cálculo da dívida. Quando a pessoa cobra uma dívida, é direito seu previsto no Código de Defesa do Consumidor que ele mande por escrito e ele tem que colocar lá o nome dele, da empresa dele, o CNPJ ou CPF, tá certo? Você tem que saber com quem você está lidando. Isso aí é uma proteção, isso é uma questão nova que entrou no Código de Defesa do Consumidor. Então, fique ligado nos seus direitos. Ai, eu falo, né, gente? Meu Deus. O pessoal fala que eu nem respiro, né? Então vamos lá, vou responder uma pergunta aqui, respondendo o pessoal lá do meu grupo do WhatsApp. Você já faz parte do meu grupo do WhatsApp? Então entre agora no meu grupo do WhatsApp. Tem muita dúvida agora do seguinte: doutor, se eu não pagar uma dívida, o que pode acontecer? Então é muito comum esse mesmo caso aqui da nossa amiga. Ela recebe um SMS dizendo que eles vão cobrar, vão protestar, vão fazer e acontecer. O que realmente uma pessoa pode fazer, um credor pode fazer quando você deve algum dinheiro para ele? Então vamos lá. A primeira coisa que ele sempre faz é o quê? É uma cobrança amigável. Então vamos fazer uma linha do tempo aqui. A primeira coisa é uma cobrança amigável. Ele pode mandar um SMS falando: ô Ricardo, esqueceu de pagar a dívida aí, meu filho. Vai lá e paga. Às vezes você está de boa fé, você simplesmente esqueceu de pagar a dívida.
Então você vai lá e paga. Então, se você não pagou, eles já começam a cobrar com mais veemência. Se você não pagou, o que ele vai fazer? Ele vai negativar o seu nome. Negativar aonde? No SPC, no Serasa e no Boa Vista, que são cadastros restritivos de consumo. Então, ele vai negativar o seu nome e o que ele tem que fazer? Esse cadastro tem que informar você, tem que mandar uma comunicação por escrito, dizendo que seu nome vai ser negativado, tá? E pode mandar essa comunicação por SMS, por e-mail, a coisa está dividida. No STJ, uma parte aceita que sim, outra parte aceita que não, tá? Mas, de qualquer forma, você pode receber e dar uma olhada lá. O acesso é gratuito, saber se realmente existe lá alguma dívida em seu nome, tá? Então, a segunda coisa que geralmente acontece é o que? É protestar a dívida, tá certo? Se a dívida ela tem como base um contrato, um cheque, uma nota promissória, ou seja, um título, ele pode protestar a dívida. Ele vai levar lá para o cartório de protesto e mandar protestar a dívida. Ai, doutor, o cartório vai tomar a minha casa? Não, amigo, não é assim, tá? Então, eu vou dizer para você o que é o protesto. Ele mandou lá, ele deu entrada lá no título de crédito, o protesto entra em contato com você. Ele entra em contato com você te dando 3 dias para você pagar a dívida. Se você não pagar a dívida, ele vai protestar a dívida. O que é isso, doutor? E seu nome vai entrar num cadastro que ele é acessível publicamente e vai mostrar para todo mundo que você está inadimplente com suas dívidas, que você não paga com pontualidade as suas dívidas. Eu perco meus bens por causa de protesto? Não, você não perde seus bens por causa de protesto. O protesto começa um processo judicial? Não, não começa um processo judicial. Basicamente, as consequências do protesto é esse, mostrar que você está inadimplente com suas obrigações, tá? Aí, veja só. Depois, ele pode entrar com um processo judicial. O processo judicial já é outra forma de cobrança, né? A cobrança judicial. Que essas 3 que eu falei para você são cobranças extrajudiciais. Agora entrou com o processo judicial. Então, o que pode acontecer com o processo judicial? Você pode ter seus bens penhorados, você pode ter o seu salário penhorado, tem uma série de consequências, tá? Mas a coisa não acontece de um dia para o outro, não vira para um dia para o outro, tá? Então vamos lá, entrou com um processo, você vai ser citado para apresentar a defesa. Você vai receber um mandado de citação lá na sua casa, dizendo que você tem um prazo para apresentar a defesa. Então você deve procurar um advogado. Não adianta ir sozinho lá no fórum e tal. Você tem que procurar um advogado, tá? Você pode até ir no fórum procurar um advogado. Lá tem a Defensoria Pública, tem a assistência judiciária das faculdades de Direito, da OAB, que você pode conseguir ajuda. Então, você vai lá e arruma um advogado para ele contestar aquela ação. Ele vai dizer que aquilo não é verdade. Então, depois você vai ser condenada ou não, o juiz vai dar uma sentença dizendo que você deve pagar ou não. Então, se ele deu a sentença dizendo que você deve pagar, o credor vai mandar você, o juiz vai mandar você pagar dentro de determinado prazo. Se você não pagar, o credor vai pedir a penhora dos seus bens. De modo geral, eles vão seguindo uma lista, né? Então, primeiro é o que? É dinheiro, vai procurar dinheiro nas contas bancárias, vai soltar a famosa teimosinha. É o que? É uma mãozinha do juiz. O juiz, hoje em dia, ele entra no sistema do Banco Central e ele solta a teimosinha que vai ficar 30 dias batendo na sua conta corrente, procurando dinheiro. Se ela chega e encontra algum dinheiro, ela penhora, tá certo? Às vezes pode ter seu salário penhorado. Aí você vai ter que entrar lá com uma ação, vai ter que embargar essa execução lá, para liberar ali seu dinheiro, ou pelo menos parte dele, tá? Então, você pode também, lá no futuro, ter uma parte do seu salário penhorado, tá certo? Quantos por cento do salário pode ser penhorado? Veja só, amigo, a coisa está mudando bastante. Há um tempo atrás, o salário não podia nem ser penhorado. Foram abrandando essa impossibilidade de penhora do salário. Hoje aí chegou num ponto que eles falaram o quê? Não, acima de 4 salários mínimos já pode ser penhorado, porque você tem que, pelo menos, preservar a dignidade daquela pessoa que está sendo cobrada, tá? E aí, agora, como é que está hoje em dia? Eu vi uma decisão semana passada que autorizou a penhora de 10% do salário de uma pessoa que ganha um salário mínimo, tá certo? É uma decisão que está fora da média, tá? É uma decisão, ao meu sentir, teratológica. Um absurdo você penhorar 10% do salário de uma pessoa que ganha um salário mínimo e achar que assim você ainda preservou a dignidade dela, né? Mas a situação é essa. Então eu dei um panorama para você
O que acontece quando você não paga suas dívidas? Quais são as consequências de você não pagar as suas dívidas, tá certo? Espero que você tenha gostado de toda essa informação e se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal. Informação de qualidade grátis para você. Se inscreva aqui no canal, pessoal. E o pessoal aqui já se inscreveu? Quem está inscrito aqui no nosso canal? Vamos lá, Margarida Servilha. Boa noite, doutor Ricardo. Devo no banco, tem um carro que não vale nem... Opa, já respondi essa. Davi S. Miranda, boa noite. Minha mãe fez um consignado com taxa pré-fixada no Bradesco. Ela tinha um empréstimo e fez um refim. Porém, depois disso, apareceu um saldo negativo, valor integral. Eu não sei por que apareceu isso, amigo. Isso aí não é a coisa simples para eu responder aqui, ainda mais sem ver a situação de cada um, tá certo? Margarida, não fica repetindo pergunta não, tá bom? Davi S. Miranda, boa noite. Minha mãe fez um consignado, isso aí eu não tenho como responder, amigo. Perguntar por que apareceu um negócio na sua mãe, eu não sei, tá? Genilson Silva, boa noite, doutor. Paguei para o meu pedreiro uma quantia pelo serviço, o qual não prestou. Posso vender essa dívida ou posso abrir uma ação civil? Amigo, você pode vender essa dívida sim, tá certo? Ou então você pode... É difícil achar quem compra essa dívida, né? Cobrar de pobre é pedir para dois, não é fácil, né? E agora, você pode entrar com ação judicial? Pode sim cobrar dele, amigo. Então, você, quando fizer esse pagamento, isso é a coisa que mais acontece, né? Você contrata um pedreiro, um marceneiro, ele vem e faz o orçamento para você e fala, tá bom, doutor, eu vou fazer aqui o seu armário aqui, mas eu não tenho grana para comprar o material, eu preciso que você me adiante algum, tá certo? Então, aí que mora o perigo. Você dá um dinheiro e ele nunca mais aparece, tá? Então, para que isso não aconteça, o que você deve fazer? Você, amigo, deve fazer um contrato com ele, tá certo? Faz um contratinho simples. Colocar o nome das partes e o que será feito e o valor que foi pago e coloca duas testemunhas, que pelo menos assim você ainda pode cobrar dele um dinheiro, tá certo? É difícil cobrar dessas pessoas, amigo, porque se o cara não tem grana, ele não vai pagar, né? Mas isso daí é uma questão muito complicada, né, Gilson? Acontece isso direto. Recebi... Opa! Pulou aqui, pulou. Boa noite, doutor. Se a dívida está prescrita nos órgãos de restrição, tudo ok. Porém, vejo que a dívida está... Se a dívida está prescrita nos órgãos de restrição, tudo ok. Porém, vejo que a dívida está no Banco Central e não consigo liberar limites de cartão de crédito. Amigo, se ela está prescrita lá no Banco Central, tem que tirar processo o banco, tá bom? O Pedro Henrique, boa noite. Davi S. Miranda, amigo, não fica repetindo pergunta não, tá bom? Fica atrapalhando a minha live aqui, vou remover você aqui, tá bom, Davi? Aí, vamos lá, Jane Cardoso, peraí. Então, vamos lá. Daniel, quanto tempo o nome fica na lista do Banco Central? Fica até, às vezes, você tirar, amigo. Hoje mesmo eu recebi o caso de uma pessoa que tem 6 anos o nome na lista negra do Banco Central. Estava prescrito? Estava prescrito. Agora, se você não corre atrás do seu direito não corre atrás de você, amigo. Por isso tem que correr atrás do seu direito. Tem que dar uma olhadinha lá, ver a situação do seu nome e buscar os seus direitos, tá certo? O banco, amigo, não vai resolver o seu problema. Ele não vai tirar a dívida mesmo que estando prescrita, tá certo? Ele deixa lá. Tá bom? Claudilei, Adauino, João Fernandes, Margarida Servilha, PH Henrique, PH, milhares de vezes você repetiu essa pergunta, né, cara? Se soubesse, não tinha respondido a sua pergunta. Olha lá, o Glauber é parte de membros aqui do nosso canal, tem uma estrelinha aqui no nome, não sei se aparece para você, mas aparece para mim, e ele tem também aí prerrogativas aqui de ser respondido, ele tem prioridade na resposta. Olha lá, doutor Ricardo, cada vez aprendemos mais. Que bom, fico muito feliz.
Silvia Pereira, boa noite. Tem uma dívida judicializada, tentei negociar e eles não quiseram. O que fazer? Não tenho bens. Se você não tem bens, o que é que vai acontecer? Você corre o risco só de ter parte do seu salário penhorado. É a única coisa que sobrou ainda para eles pegarem, tá certo? Então vamos lá. João Laércio, doutor, só passando para deixar uma boa noite. Capital de São Paulo, adoro São Paulo. João Laércio, muito obrigado, meu querido. Adoro São Paulo, faz tempo que eu não vou lá. Maravilhosa cidade, né? São Paulo não para, tem de tudo, dia e noite. Silvana Cansado, boa noite, querido doutor Ricardo. Ótimas explicações, sempre aprendo muito com você. Muito obrigado, Silvana. Um beijo grande para você. Muito obrigado por todo o carinho. Ele, Clefson. Doutor, fiz acordo há 1 ano e meio com o Santander e estou pagando. Isso pode atrapalhar no RH conseguir um cartão de crédito? Com certeza, amigo, porque vai estar lá uma parte do seu salário já está comprometida fazendo aí, pagando um acordo. Então, seu crédito já diminuiu, tá? Suleiro Barbosa, esse vazamento de dados Serasa dá alguma indenização se a gente reclamar no site consumidor? Veja só, essa pergunta aqui da Sueli Barbosa é muito importante. Veja só. Então, a Sueli Barbosa pergunta o seguinte: doutor, esse vazamento de dado no Serasa dá alguma indenização se a gente reclamar no site consumidor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veja só, primeira coisa que você deve saber é que o Serasa ele já foi condenado aí numa ação que mandou ele pagar uma grana para cada uma pessoa que teve seu dado vazado, certo? Cerca de R$5.000, tá? Mas isso é um processo judicial que ainda está no começo. Então você deve estar atento ao seguinte: já tem gente prometendo que você vai ganhar essa grana amanhã. Então fique atento a isso, não aceite isso daí e não pague ninguém para você receber esse dinheiro. A gente já recebeu aqui informação que tem uma associação que está cadastrando as pessoas e cobrando um cadastro, dizendo que já vai entrar com uma ação para receber esse dinheiro. Isso é mentira, porque esse processo não acabou. Esse processo do Serasa não transitou em julgado, ele ainda não acabou, por isso você não vai receber nada agora. Vou receber no futuro? Não sei. Provavelmente não, tá certo? Olha, no Brasil eu acho muito difícil alguém receber algum dinheiro de uma empresa grande. Vamos ver, tomara que receba, tá certo? Se receber, se sair algum, vou ser o primeiro a dizer para todo mundo, tá? Aí agora, você vai no site do Serasa, você tem uma funcionalidade lá que ele mostra se algum dado seu vazou. E agora ele mostra se, inclusive, se o dado foi vazado pelo Serasa. Isso dá uma indenização se você reclamar no consumidor, se você entrar na justiça? Veja só, eu já respondi essa pergunta aqui hoje, mas eu vou responder de novo para você entender. O dado hoje em dia é uma informação valiosa e protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Que ela diz o quê? Se uma empresa deixa os dados vazar, ela vai ter que indenizar o consumidor. As multas são altíssimas, tá certo? Mas caiu no quê? Caiu no que eu acabei de te falar. Toda lei que protege o cidadão no Brasil, ela vai sendo flexibilizada com o tempo. Cada vez ela vai sendo menos exigida, tá? Então a lei Geral de Proteção de Dados é bem clara e diz que você tem o direito à indenização. Agora os tribunais estão entendendo o quê? Você tem direito à indenização? Tem direito. Se você provar algum prejuízo, tá certo? Então você vai ter que provar algum prejuízo. Tem que falar, olha, meu dado vazou, meu dado de telefone, então pegaram esse dado aqui, essa informação, e o cara ligou para mim, eu caí num golpe. Então você pode provar dessa forma. Agora, como é que você prova isso daí? Isso é uma prova impossível. Eles estão requerendo uma prova impossível. Então, não adianta reclamar nesse momento. Você pode até reclamar, é sempre bom, porque vai juntando reclamações aí. Quem sabe um dia alguém faz alguma coisa nesse sentido aqui, tá bom? Mas você vai ganhar alguma indenização nesse momento? Não vai ganhar indenização. E se você entrar nessas associações aí que estão prometendo um monte de coisa, é capaz ainda você cair num golpe, tá certo? Então, fique muito atento a isso daí. Então, vamos lá, boa noite, minha mãe. Porra, cara, você fez... O cara fez a mesma pergunta quantas vezes, né, meu?
Então vamos lá, Glauber, doutor, uma dívida prescreve em 5 anos. Por exemplo, se uma dívida tem 2 anos e o credor protestou, daí, doutor, essa dívida se estende por mais 5 anos para frente. Como funciona a prescrição de dívida protestada? Valeu, Glauber, bateu um bolão fazendo essa pergunta aqui. E o Glauber aqui está sempre aqui, por isso que você vê, ele já está em outro nível, já está pensando, já está entendendo a coisa. Então, eu vou explicar para você qual é o funcionamento de uma dívida protestada, como ela prescreve, tá certo? Então, vamos lá. Como eu já expliquei para você, tem aqui o prazo de 5 anos. As dívidas mais comuns, como luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, as dívidas mais comuns, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? Então, a partir do dia seguinte do vencimento, a prescrição começa a comer. Aí ela vai caminhando, caminhando, caminhando. Um dia antes de prescrever, o credor ele pode fazer o quê? Ele pode entrar na justiça, ele pode sujar o seu nome, ele pode protestar, ele pode fazer diversas coisas. Aí chegou, prescreveu, no outro dia prescreveu, o que ele pode fazer? Não pode fazer mais nada, a dívida prescreveu. Segundo o entendimento do STJ, agora mais recente, ele não pode nem ao menos cobrar administrativamente. Mas veja só, o bom advogado ele conhece também o lado do credor e sabe como proteger o credor da prescrição. Então vamos lá, a prescrição estava caminhando aqui, um pouco antes, a qualquer momento aqui, ele pode protestar aquela dívida, ele pode jogar para a casa inicial. O protesto, aquele protesto feito no cartório, ele joga a prescrição para a casa inicial e ela começa a contar novamente. Isso só pode ser feito uma única vez. Mas veja só, o credor que sabe das coisas, a dívida está aqui, então ela está se aproximando aqui de 5 anos, aí ele foi e protestou, ele jogou para cá e conta mais 5 novamente. Então ele pode, às vezes, conseguir quase 10 anos. Quase por quê? Porque se chegou no 5, ele não pode protestar porque prescreveu. Então ele joga de novo e com isso ele consegue 10 anos. Por isso que você sempre tem que fazer uma análise completa do seu CPF antes de você ter plena certeza que sua dívida prescreveu. Você tem que saber se tem protesto, se tem ação no Banco Central, se tem pendências na Justiça, se tem pendência na Receita Federal. É uma análise completa para você fazer. Se não, amigo, você não fica com o nome limpo, tá certo? A gente vê todos os dias gente tendo problema com isso daí. E eu faço como? Eu tenho o meu passo a passo aqui, que eu faço esse daqui. Qual é o passo a passo que eu faço aqui no meu escritório? É esse daqui. O primeiro é a lista negra do Banco Central, né? É o maior de todos. Então você vai seguindo passo a passo. Qual é o segundo passo para você fazer uma análise? É ver aqui o Serasa, o SPC, o Serasa, o Boa Vista, saber se tem alguma pendência, saber como é que está o seu cadastro positivo, lista de passagem e também praticar os atos corretos para você aumentar o seu score de crédito. Amigo, não pense que alguém vai aumentar o seu score que não aumenta. Isso é papo furado, tá certo? É você que aumenta o seu score de crédito praticando os atos corretos, tá certo? E depois você vai fazer o quê? Vai ver as pendências, amigo. É pendência na Justiça, Justiça Federal, Estadual, que pendência civil, cobrança. Depois tem que ver as pendências na Justiça pendência criminal na Justiça Federal, Estadual, saber se tem algum crime. Às vezes tem gente sendo até preso por causa de outro. Isso aqui, às vezes, te impede de arrumar o emprego também. Então, é fundamental, amigo. Tem erro. A Justiça comete erro. A gente tem aqui, tem uma matéria que saiu, são mais de 40 milhões de processos no Brasil com erro, amigo. Então, às vezes, o processo está lá rolando com o seu nome dentro, com o seu CPF dentro, e aí você não arruma nada nesse mundo. Por quê? Porque seu nome está lá sujo. E não é você que fez, tá? Justiça Eleitoral, um dos lugares que dá mais pendência, é um dos que é mais fácil você resolver. Às vezes tem uma pendência lá que você não votou, não regularizou o seu título, você paga lá uma multinha de R$3 e pouco e regulariza isso daí, tá? O nada consta de débitos trabalhistas é pedido para tudo hoje em dia. Nada consta da dívida ativa federal, estadual. É uma dívida, amigo, que você esqueceu de pagar com o governo. Às vezes é um IPTU, é um IPVA, às vezes é imposto de renda, amigo, que você não pagou uma parcela, ou às vezes você não declarou. Tem gente que ela é isenta de pagar imposto de renda, mas ela tem que declarar imposto de renda, tá? Então, depois você vai fazer uma consulta lá no CPF, na Receita Federal, para ver a situação do seu CPF, como é que está lá. Isso sai até no Serasa, amigo. Veja só, eu vejo aqui, tem gente que não olha nem direito, né?
aqui. Você vai ver aqui, isso sai até no Serasa. Será que é importante? Se não fosse importante, o Serasa não mostrava aqui, tá? Então, você veja, ele mostra bem aqui, ó. Então, veja só. Situação da Receita Federal. A minha está regular, e a sua? Como é que tá? Você tem que saber isso daí, tá? Então, também fazer a consulta na maior base de dados restritivas de consumo e consulta de protesto, ver os seus direitos, saber como você vai tirar o seu nome legalmente lá do protesto, tá? Isso aqui, amiga, é o passo a passo que eu uso todos os dias aqui no meu escritório. Eu comecei fazendo isso daqui e depois eu fiz esse passo a passo para você poder ter acesso a isso. Eu cobro R$ 1.000 para fazer esse passo a passo aqui no meu escritório. E agora você pode fazer tudo isso daqui, ainda vai ter acesso a isso daqui, as dúvidas mais comuns. E quanto é que é isso, doutor? Veja só quanto é que é essa mixaria. 12 de 9,74, amigo. Isso aqui é um valor irrisório diante de toda a informação que você tem. Você vai fazer quantas análises você quiser, de seus amigos, de seus parentes, de seu filho, de sua mãe, de seu pai, enfim, vai dar aquele check-up. Tem gente que está ganhando até dinheiro com isso, que depois que você aprende, amigo, o conhecimento é seu, tá certo? E você tem um desconto aqui da live. Esse preço aqui é o preço da live que eu coloco para ajudar a galera. Então, você que tem interesse, amigo, você vai poder fazer agora, tá? Vou colocar aqui para você poder fazer aqui. Então, vou deixar aqui o link aqui para você que tem interesse em fazer essa análise completa do seu CPF. Vou colocar aqui em cima, vou marcar aqui em cima, ó. Então, ele já está marcado aqui, ó. Você que tem interesse em fazer aquele check-up completo, clica aqui, ó, nessa tarja azul aqui, que você vai ter acesso a toda essa informação. Isso é fundamental para quem quer ter crédito, amigo, porque as pessoas às vezes não sabem. Você veja só, vou mostrar um negócio para vocês aqui, que eu vejo todo dia gente caindo. Olha só, o cara veio aqui falar para mim, doutor, o meu nome está limpo, mas eu não tenho crédito. Aí eu pergunto para ele, como é que seu nome está limpo, amigo? Por que ele nome está limpo? Ah, eu vi lá naquele grande site, né? Aí agora, aparece aqui que eu tenho uma dívida. Essa dívida para mim é novidade. Olha só, tem uma dívida, mais uma dívida. É bom, eu acho legal, porque a gente fica gerando conteúdo para você. Eu tinha um protesto, agora eu tenho uma dívida negativada. Olha só, a NEL negativou o meu nome. E veja só, aproveitando aqui e mostrando, ela me negativou o meu nome e ela me informou. Mas ela informou como? Ela informou mandando por e-mail, mandou a cartinha por e-mail dizendo que ia sujar o meu nome, tá certo? Então, ela negativou o meu nome aqui e agora vamos questionar na justiça, saber se essa cartinha tem validade. O Código de Defesa do Consumidor diz que você, ou eu também, tem o direito de ser informado por escrito, por uma carta por escrito, tá certo? E o STJ entende que essa carta tem que ser enviada pelo correio. Pô, você já imaginou você receber o negócio por e-mail? Tem gente que não olha e-mail, você é obrigado agora a receber seu e-mail, olhar seu e-mail todos os dias para você saber se tem uma negativação. Isso é um absurdo, tá certo? E agora eles abriram para receber de qualquer forma até o SMS. Imagina você receber, você olhar SMS todo dia. Quem olha SMS? Daqui a pouco vão falar, não, você pode receber também por sinal, por tambor. Vai colocar um cara de tambor, você fica ouvindo tambor? Isso é um absurdo, amigo, mas é assim que nós estamos. Então vamos seguindo aqui com a nossa live. Infelizmente, amigo, eu vejo que cada dia que passa o direito do consumidor vai perdendo mais força por causa disso, tá? Olha aí, Mauro Sérgio Canin. Mauro Sérgio é membro aqui do nosso grupo aqui e ele tem estrelinha no nome e tem prioridade na resposta aqui nas lives, né? Então vamos lá, Maurão. Então o Mauro Sérgio Canin diz o quê? Doutor Ricardo, no relatório de contas e relacionamentos, CCS tem uns números antes do nome da agência bancária. O que deve ser? Amigo, de modo geral, aquele relatório vem lá, é o CNPJ da empresa, vem lá o nome lá do banco e a data que você começou o seu relacionamento e o final do seu relacionamento, tá certo? Aquilo ali não é uma coisa que você deve se preocupar não, tá? O que vem antes do banco. Você deve se preocupar com a lista lá de se você tem relacionamento ou não. E, Mauro, eu vou aproveitar e vou dar umas dicas para você e para você também que está assistindo.
Se você não pegou esse relatório de relacionamento lá no SCR, amigo, isso é fundamental para você saber a sua situação. Porque às vezes você tem um monte de bancos que você não trabalha mais, tá certo? Então você deve fechar esses bancos. Vou te dar 2 motivos para você fechar esse banco, tá? Primeiro motivo que você deve fechar o banco, qual é? É para que você não fique cheio de banco aberto e você perca a possibilidade de ter um relacionamento mais profundo com o banco, tá certo? O seu banco olha você e fala, pô, esse cara é mó galinhão, olha quantos bancos que ele tem. Então feche os bancos, tá certo? Agora, outra coisa que você deve estar muito atento também é o seguinte, você às vezes tem lá um banco que você tinha conta e você não fechou, você simplesmente se mandou e deixou aquela agência lá, às vezes era uma conta salário, alguma coisa assim, que você nem se toca. Então você tem que ver que tem banco que cobra aquela taxinha de manutenção da conta, tá certo? Aí a pessoa vai lá, não fecha a conta e abandona o banco. Quando ela vê, ela está sendo cobrada pelo banco, tá certo? O banco vai lá e cobra aquele valor da taxinha lá de muitos anos. A gente vê cobrança de 10, de 15 anos. Então, um valor pequenininho que não tinha nem grande significado, depois de muito tempo, amigo, tem um valor razoável. A gente vê gente que depois pena para pagar isso daí. Então, você deve estar atento, você deve fechar sua conta, deve pegar o documento lá de fechamento da conta, tá certo? E terminar com essa conta. E veja só também, se você está sendo cobrado por esse valor da conta, você deve estar atento ao seguinte, existe resolução do Banco Central que diz o quê? Que o banco ele só pode cobrar esse valor ali no período de 6 meses, tá certo? 6 meses. Por quê? Porque depois de 6 meses, se a conta não tem movimento, o banco deve entrar em contato com você para que você diga se você ainda tem interesse em manter essa conta, senão ele é obrigado a acabar com essa conta, fechar essa conta porque ela está inoperante, tá certo? Então você deve estar atento e você deve conhecer o seu direito, tá vendo como faz a diferença você conhecer o seu direito, amiga? É assim, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa, chegou mais um aqui. Olha só, chegou mais um inscrito aqui no canal, a mais um membro do nosso clube aqui. Se você quer ser membro, amigo, você tem diversas possibilidades legais, inclusive de fazer uma análise bem completa do seu CPF, pegando os relatórios que eu uso, tá certo? Os relatórios são pagos, a área de membros é paga, mas tem benefícios, vale muito a pena. Então vamos lá. O Oliveira, doutor, solicitei ao banco que devo o acesso de crédito, uma vez que quem cobra é uma assessoria de cobrança e que ele me informou que é um documento interno que não como proceder. Vamos lá, às não entendi direito. Oliveira, doutor, solicitei ao banco que devo a cessão de crédito, uma vez que quem cobra é assessoria de cobrança e que ele me informou que é um documento interno. Procede? Não entendi sua pergunta, Oliveira. Você deve ir para o banco e o banco está sonegando informação, amigo. Veja só, de qualquer forma, se você tem uma dívida, os direitos do consumidor, amigo, é você ter informações claras, suficientes e precisas, tá certo? Vou até falar alguns direitos do consumidor que deve, tá certo? Um direito das pessoas que devem. Às vezes as pessoas não sabem dos seus direitos. O primeiro direito sempre daquela pessoa que deve, amigo, não interessa quanto ela deve, porque deve, se deve, é a dignidade. As pessoas, mesmo devendo, têm direito. A dignidade não pode ser humilhada, tá certo? Então você tem direito a isso daí. Outro ponto, você tem direito à verdade das informações. O cara não pode mentir para você. Dependendo da cobrança que o cara faz, ele já está cometendo, inclusive, crime, amigo. É crime você mentir para o consumidor numa cobrança. E os caras mentem mesmo. Fala que vai tomar sua casa, vai te pôr na cadeia. No Brasil não existe dívida não existe cadeia para dívida, tá certo? Então, isso daí, amigo, é mentira e isso não pode acontecer, tá certo? E olha só, você tem que também ter proteção contra a cobrança abusiva. O cara não pode abusar das cobranças contra você, tá certo? Então, isso aí que são os direitos básicos do consumidor. E aquele que tem conhecimento, amigo, ele não é humilhado, ele se protege. Por isso que a gente faz as nossas lives aqui
toda segunda-feira às 8h30 da noite e nas quintas-feiras às 7h30 da noite para trazer informação para você. Tem vídeo todos os dias no canal, agora tem reprise das lives também, ou seja, 1 hora você vai estar aqui, o vídeo meu vai passar e vale a pena assistir porque é informação, né? Informação porque você tem que... Não é fácil no Brasil. É como o nosso amigo aqui disse agora, doutor, o difícil no Brasil é ser honesto. Realmente é difícil ser honesto no Brasil porque tem muito pilantra por aí e só a informação liberta. Por isso que eu trago tanta informação para você e só resta agradecer a sua presença aqui na nossa live hoje, amigo. Muito obrigado pela sua presença. Não deixe de se inscrever no canal. Isso é uma forma de você motivar a que nós façamos mais vídeos para você. É uma forma de você empolgar a gente também, tá certo? Então se inscreva, dá um coraçãozinho, se inscreva, isso não custa nada, tá? Então disso você está ajudando a gente ajuda você trazendo informação. Agradeço muito a sua presença, um forte abraço e fique com Deus!